Por vezes, nós queremos resolver um grande problema, só que nós não resolvemos nem o nosso mesmo. Quando nós temos essa perspectiva de que cuidar do dinheiro é um negócio extremamente racional, isso gera procrastinação. Então, a primeira coisa que eu digo é, não se iluda com essa coisa assim, nossa, é um ramo lucrativo, isso não quer dizer nada. Sempre que você vai fazer alguma coisa que não está naturalmente dentro da tua rotina, isso vai te gerar ansiedade, vai te gerar medo, vai te gerar um certo nível de insegurança. Não é fácil fazer uma empresa dar certo. É um baita desafio. Eu preciso ter um olhar diferente sobre o valor que eu atribuo a dívidas. A sua primeira preocupação tem que ser quebrar o tabu que existe dentro de ti. Estamos chegando no final do ano e sempre nos paramos pensando, nossa, o que eu ainda preciso olhar sobre meu comportamento, as minhas questões relacionadas ao dinheiro que precisam melhorar. E sempre quando eu paro para pensar a respeito do que eu posso trazer para sanar dúvidas de vocês, eu trago, né, aspectos que realmente são relevantes, como teve semana passada, retrasada, eu acho que eu discuti a questão da relação do dinheiro com comida, enfim, que sem dúvida nenhuma, é uma questão que pega todos. Só que isso não sana dúvidas específicas. Portanto, há algumas semanas atrás, eu abri uma caixinha no meu Instagram solicitando que vocês introduzissem ali as dúvidas, né? O que vocês gostariam que eu respondesse aqui no podcast, para que nós possamos desenvolver melhor essas respostas. Às vezes no Instagram fica bem curtinha a resposta. Portanto, este é um episódio de perguntas e respostas. Jéssica, por que eu devo escutar um podcast de perguntas e respostas? Porque tem muitas perguntas interessantes que, sem dúvida nenhuma, vão levar você a algumas reflexões do seu próprio comportamento. E, por vezes, tem uma dúvida em específico que é muito interessante, por vezes, na própria dúvida a gente já consegue perceber um padrão de comportamento que a pessoa não se deu conta que existe. E pode ser que é neste entendimento, escutando esse tipo de análise que eu faço a partir de uma pergunta, que você consiga fazer uma autoanálise para identificar assim, nossa, tá aqui o ponto e eu nunca tinha me dado conta sobre isso. Então é realmente gerar essa autorreflexão, essa capacidade de pensar sobre os seus próprios pensamentos, né, a metacognição, que vai fazendo com que a gente vislumbre quais são as nossas falhas para que a gente possa ter um caminho de correção. Então, fique aqui, sente, respire, porque vai ser bem dinâmico esse episódio. Eu vou tentar responder o maior número de dúvidas e que essas dúvidas elas possam gerar esses bons insights para que você ajuste seu comportamento. Estamos no episódio número 110 do podcast Mais Finanças, podcast em que a gente fala muito mais que números. Nós falamos sobre comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça-feira, às 19 horas, temos aqui um episódio novo falando sobre comportamento financeiro, trazendo ciência, discussões e, às vezes, alguns episódios um tanto diferentes, como esse, que é de perguntas e respostas, obviamente sempre embasado na ciência. Eu não sou aquela pessoa que diz, eu acho. Por vezes, quando eu disser eu acho, eu vou dizer que eu tô achando. Mas a grande maior parte das minhas falas, elas vão ser sempre pautadas em ciência. E isso eu acho muito relevante, porque na internet tem um monte de gente achando um monte de coisa, mas o que é real? O que verdadeiramente foi testado, avaliado e analisado? É sobre isso que a gente tem que olhar, certo? Sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta. Eu vou pedir para o Samir colocar aqui as perguntas, eu leio a pergunta, mando as perguntas para ele e aí você consegue ler a pergunta se você está olhando no YouTube, ler a pergunta. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: como romper o tabu de falar sobre dinheiro que está enraizado na nossa cultura? E aí a primeira coisa, né, interessante a esse respeito é justamente o fato de que falar de dinheiro é um tabu cultural. Então, quando nós lemos as perguntas, quando eu leio as perguntas, eu já consigo compreender um pouco da perspectiva da pessoa em relação àquilo. E essa pessoa ela já traz, né, uma das respostas. Porque como romper o tabu que é enraizado? Então, efetivamente, é enraizado a dificuldade de falar sobre dinheiro. Isso é cultural e não é cultural de hoje.
Isso foi desde o nosso processo de colonização, em que a Igreja Católica foi disseminando, né, todos os aspectos de padrões, digamos assim, de instituições, regras de conduta, de comportamento, e dinheiro sempre foi um troço tratado, e um troço mesmo, tratado como se fosse assim, nossa, isso aqui é o pecado. E aí, isso foi se materializando na sociedade e hoje em dia tem-se esse tabu de que falar de dinheiro, de que pensar sobre dinheiro é uma coisa ruim. E olha que interessante, por que isso é importante? Porque o primeiro passo, a pessoa perguntou, né, como romper esse tabu? E sabe qual é o primeiro passo? É você rompendo esse tabu com você mesmo. Exatamente isso. Por vezes nós ficamos olhando o macro, né? Meu Deus, ninguém fala sobre dinheiro, as pessoas não conversam sobre dinheiro. Mas você conversa sobre dinheiro com você mesmo. Você tem uma preocupação com a sua situação financeira, não no sentido de ansiedade, mas você tem uma preocupação em estar conversando com você mesmo sobre dinheiro, sobre os seus sonhos, sobre o seu comportamento? Por vezes, nós queremos resolver um grande problema, só que nós não resolvemos nem o nosso mesmo. É só você pensar assim, às vezes a pessoa diz assim, ah, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, porque... mas não arrumou nem a cama. É mais ou menos nessa analogia, sabe? Primeiro comece por você. Primeiro comece você a criar intimidade com a sua questão financeira. Porque é isso que vai fazer com que aos poucos você vá rompendo esse tabu e você consiga sentar e conversar com as pessoas a esse respeito. Crie intimidade de você com o seu dinheiro. Tem um estudo muito interessante a esse respeito, não especificamente sobre o tabu relacionado ao dinheiro, né, mas relacionado ao fato de que as pessoas, elas têm uma tendência a achar que cuidar do dinheiro é uma atividade estritamente racional. E aí o que acontece? Quando a pessoa olha e pensa assim, nossa, eu preciso cuidar do meu dinheiro, preciso pensar no meu dinheiro e tal, mas isso é muito racional. Eu não posso envolver nenhum tipo de emoção com o cuidado do meu dinheiro. Isso tem que ser pragmático, isso tem que ser numérico, isso tem que ser paicum, né? Tipo, 2 mais 2 é 4 e é isso. Embora matematicamente seja isso, quando nós temos essa perspectiva de que cuidar do dinheiro é um negócio extremamente racional, isso gera procrastinação. Porque sempre que você tiver algum sentimento envolvido naquilo ali, por exemplo, eu tenho um sonho, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, então eu não posso olhar para o dinheiro. Porque dinheiro é racional. Se eu não estou 100% racional, eu não posso olhar para o dinheiro. Deixa que depois eu vejo isso. E aí você procrastina a gestão financeira, porque você acha que a gestão financeira é estritamente racional. E é exatamente isso que eles fizeram, né, nesse estudo, assim. Eles computaram como que as pessoas eram em termos de percepção de racionalidade com o dinheiro, e todas aquelas pessoas que atribuem a relação com o dinheiro a um aspecto estritamente racional, elas procrastinam mais essa atividade. Porque elas pressupõem que, se elas não estiverem 100% racionais, que aquilo ali não é para elas, e aí elas não fazem. E qual é a repercussão disso? A repercussão disso é que cada vez mais você vai começar a se afastar das questões financeiras. E aí você mesmo não tem intimidade com o dinheiro. Você mesmo não tem uma boa relação com as suas finanças. Você mesmo não consegue discernir entre o que é prioritário, o que é tentação e abrir mão desses prazeres imediatos. E não estou dizendo que todos nós não passamos por essas dificuldades, todos nós passamos por essa dificuldade. Mas o que eu quero dizer é que o tabu, ele começa a ser quebrado, o tabu em relação ao dinheiro, ele começa a ser quebrado individualmente. O primeiro tabu que eu preciso quebrar em relação ao dinheiro é o que eu tenho com o dinheiro. Seja partindo dessa perspectiva do estudo, em que eu acho que o dinheiro é uma coisa extremamente racional, por isso que eu não olho para ele, seja por uma parte de crenças, de
perspectivas de institucionalização, que é a regra do bolso, que dinheiro é a raiz de todo mal. Então, independente de qual seja o aspecto que faz com que tu te afaste da relação de ter intimidade com o seu dinheiro, independente de qual seja o aspecto, isso vai te afastar. Portanto, tua preocupação não deve ser em quebrar o tabu social em relação ao dinheiro. A sua primeira preocupação tem que ser quebrar o tabu que existe dentro de ti. Que você fazendo isso, você vai, depois que você estiver com uma relação muito sólida, muito transparente, muito confortável, você automaticamente começa a falar sobre isso de uma forma mais natural, porque aquilo está resolvido para ti. A questão é que sempre que algo não está extremamente resolvido dentro de ti, vai ser mais desafiador, vai ser mais difícil. Quer ver um exemplo muito claro? Quando tu te incomoda com algo que alguém fala para ti, quando esse algo reverbera alguma coisa dentro de ti. Eu sempre dou o exemplo porque eu acho engraçado, né? O meu irmão, ele tá sempre dizendo assim, Mona, você tem que engordar um pouco, tu tá muito magricela, tu não sei o que, não sei o que. E ele me enche o saco com isso todo o tempo. Só que eu levo muito na brincadeira, porque eu não tô nem aí com o que ele fala a respeito de eu tá magricela, porque eu gosto de estar assim. Eu faço academia, né? Então assim, não me incomoda em nada. Se isso não tivesse bem resolvido dentro de mim, isso poderia me incomodar, mas não me incomoda. Então, tudo aquilo que está extremamente bem resolvido dentro da gente fica mais fácil de se relacionar com o resto, sabe? E isso acontece, eu tô dando esse exemplo da minha relação com o humano, mas poderia ser em relação a qualquer outra coisa, principalmente em relação ao dinheiro. Se tu tá muito bem resolvido com a questão financeira, vai ser muito mais fácil falar sobre esse assunto. Agora, se tu não tá bem resolvido com isso, se tu não tem uma boa relação no sentido de ter intimidade com o dinheiro, saber quanto tu ganha, saber quanto tu gasta, saber quais são as tuas prioridades, saber... Se tu não tem essa clareza dentro de ti, vai ser muito mais difícil falar com outras pessoas sobre isso. Portanto, comece com você. Este é a minha resposta a essa pergunta. Como romper o tabu de falar sobre dinheiro que está enraizado na cultura? Comece falando com você mesmo. Comece quebrando o tabu dentro de você, porque o resto vai acontecendo naturalmente. Próxima. Por que temos medo de começar um empreendimento mesmo em um ramo lucrativo? Olha que interessante. E aí, aqui eu vou falar do ponto de vista de empreendedorismo, mas poderia ser dentro de qualquer outro aspecto, seja transição de carreira, mudança de vida, enfim, o que for. Não interessa a mudança. Qualquer mudança vai gerar medo. Só que o fato de qualquer mudança gerar medo precisa vir antes de um processo de análise, de entendimento de contexto. E aí, quando se fala de empreendedorismo, análise de contexto é uma coisa muito importante. A pessoa disse assim, né, que por que temos medo de começar um empreendimento mesmo num ramo lucrativo? O fato do ramo ser lucrativo não quer dizer nada. Isso tem que ficar muito claro. Eu mesma, quando nós começamos a Plano A, nós tínhamos o objetivo de tornássemos uma contabilidade especializada em atendimento de restaurantes. Só que daí entrou a pandemia, nós abrimos o escritório no final de 2019, entrou a pandemia início de 2020, era inviável nós mantermos esse direcionamento para restaurante, porque não faria o menor sentido, né? Então teríamos que avançar em outros ramos, que foi o que nos levou, muito pela visão do Gui, empreendedora, sempre com leitura de mercado, a focar o escritório A Plano A para o atendimento de infoprodutos, que é o que nós atendemos até hoje. Somos realmente especializados no atendimento de pessoas que vendem curso online. Então, a Plano A, ela tem essa especialização, né? Tem essa especialidade e a gente foca 100% nisso. Nós não somos um escritório generalista, então nós entendemos do nosso cliente. E hoje nós entendemos do infoproduto, só que lá atrás, como o foco era restaurante, nós queríamos entender sobre restaurantes. E aí nós prestávamos consultoria para restaurante, nós atendíamos restaurante, enfim. E eu atendi uma pizzaria. E
com consultoria, com análise de precificação, enfim, tudo que concerne aí os aspectos de gestão financeira de um negócio. E a pizzaria ia muito mal, muito mal. Eu lembro que eu calculei o ponto de equilíbrio dela, ela teria que vender coisa de 719 pizzas no mês para que ela conseguisse ficar no 0 a 0, pagar todas as despesas fixas, todos os custos, né? E dali em diante começar a ter lucro. Então, até a pizza 719, 716, não lembro exatamente o número, até ali seria prejuízo, dali para frente ela começaria a galgar algum tipo de lucro. E isso era a pizzaria que nós atendíamos, mas paralelamente eu ficava analisando outras pizzarias. E elas tinham, e essa pizzaria que a gente atendia tinha uma dificuldade enorme de conseguir bater os 719, 716 pizzas no mês. Só que tinha pizzaria no meu bairro que vendia 300, 400 pizzas por dia. Então, o negócio é o mesmo. A margem de lucro parecida, é o mesmo ramo de atuação, é o mesmo produto sendo entregue. Então, assim, na teoria, por que uma ia muito bem e outra ia muito mal? O que eu quero dizer com isso? Não me interessa o ramo ser lucrativo. Você tem que tornar este negócio bom. Todo ramo pode ser bom. Não há negócio ruim, há má gestão. Isso assim, ó, eu sempre tive essa concepção desde que eu entrei na faculdade, e isso ao longo desses últimos 14, 15 anos só se reforçaram. Eu já estou indo para 15 anos desde que eu entrei na faculdade, né? Meu Deus do céu, tô ficando velha. E eu fiz faculdade de administração, para quem não sabe, né? Toda a minha formação é na área de administração. Meu mestrado e doutorado é na área de administração, focado na linha de pesquisa de finanças comportamentais, mas é na área de finanças e de administração. E desde então eu sempre disse, não existe empresa ruim, não existe ramo ruim, existe empresa que não está dando certo porque o dono está se comportando de uma forma equivocada e não está fazendo o que deveria. Embora seja extremamente complexo gerir um negócio, ainda mais no Brasil, isso não faz com que um determinado ramo seja péssimo, porque sempre naquele ramo vai ter alguém tendo sucesso. E por que não é você? Por que não é você que está tendo sucesso? Porque provavelmente você está fazendo alguma coisa errada, que aquele que está tendo sucesso não está fazendo. Então, a primeira coisa que eu digo é, não se iluda com essa coisa assim, nossa, é um ramo lucrativo, isso não quer dizer nada. Se você não for um bom empresário, se você não fizer uma boa gestão da sua empresa, o fato do ramo ser lucrativo pode fazer com que tu seja a pizzaria que eu atendia, que mal conseguia vender um que cobriria as despesas e os custos dela. Então, não se iluda com isso, certo? Bom, ok, já entendi que eu não posso me iludir, que o fato de o ramo ser lucrativo não quer dizer nada. O que determina se a minha empresa vai ter sucesso ou não é a forma que eu vou gerenciar ela, é o posicionamento dela e tal. Mas como não ter medo e dar o próximo passo, né? Aí depois ficam me corrigindo no meu português. Como não ter medo dentro deste processo? Sabe que assim, o medo é uma coisa inerente ao ser humano. Foi selecionado evolutivamente que nós tivéssemos medo, isso é extremamente protetivo. Se nós não tivéssemos medo, nós nos atiraríamos do precipício todos os dias. Não estaríamos vivos depois para contar, mas nos atiraríamos do precipício. Então, assim, medo é extremamente protetivo. Tanto é que a base da teoria de finanças comportamentais é justamente a aversão à perda. É nós conseguirmos nos perceber que nós sobrevalorizamos o risco de perder frente a um ganho proporcional. Então isso não é ruim. O que é ruim é você se paralisar diante desse medo. E o que é pior ainda, você passar uma vida inteira sem ter nenhum tipo de medinho. Exemplo. Esses dias me perguntaram mais ou menos isso na caixinha, só que não em relação à empresa, em relação ao fato de não se sentir seguro o suficiente para atender. E sempre que você vai fazer alguma coisa que não está naturalmente dentro da tua rotina, isso vai te gerar ansiedade, vai te gerar medo,
vai te gerar um certo nível de insegurança. Exemplo, toda vez que eu vou dar uma grande palestra, eu fico ansiosa antes de dar a palestra. Eu fico com ataque cardíaco, eu fico, meu Deus, será que vai ser legal? O que eu vou falar e tal? Dá aquele friozinho da barriga. É normal. Agora tem a formação que vai ser lançada em janeiro. Fico, ai, será que as pessoas vão gostar? Tentando assim enquadrar todo o conteúdo para ficar perfeito e tal. Para realmente a pessoa entrar na formação, entender comportamento, entender tudo sobre tomada de decisão financeira. Então assim, eu fico, né, com essa ansiedade de fazer a melhor coisa perfeita. Se eu estivesse dentro de uma sala de aula, dando a mesma disciplina, porque quando eu comecei a dar aula em 2017. 2017 eu comecei a dar aula. E uma das disciplinas que eu sempre dava era mercado de capitais. Então, assim, todo semestre, ou quase todo semestre, eu dava mercado de capitais. Se eu estivesse de 2017 até hoje dando a mesma disciplina, qual seria a minha ansiedade de entrar dentro da sala de aula e dar essa disciplina? Nenhuma. Então, por que eu fico nervosa, ansiosa se eu vou dar uma palestra agora com a formação? Porque é novo. E toda vez que nós estamos diante de algo novo que nós não fazemos constantemente e repetidamente, isso gera desconforto. E que bom que gera esse desconforto. Significa que tu tá vivo. Significa que tu tá em movimento. Significa que tu tá te desafiando. Sempre que você sentir que tá muito confortável, sem nenhuma sensaçãozinha, você sai estagnado. E a estagnação não leva a crescimento. Em nenhum âmbito. Seja financeiro, seja profissional, seja intelectual, seja pessoal. Então é bom sentir esse medinho. É bom sentir isso. Mas como que eu vou conseguir agir mesmo com esse medo? Porque você vai ter este medo. Como agir mesmo com esse medo e fazer com que esse medo ele não me paralise? Se preparando. Se preparando. Quando eu vou dar uma palestra, até hoje eu monto a palestra e eu apresento aquela palestra no mínimo umas 3, 4 vezes. Eu treino aquela palestra. Mas Jéssica, tu já sabe o conteúdo? Sim. Mas eu preciso saber como que eu vou organizar aquele conteúdo de modo que fique perfeito na hora da apresentação. Que as coisas se encaixem, que eu consiga fazer aquela teia de raciocínio, que a pessoa saia no final e diz assim, entendi tudo de mim, achei muito legal. Então, assim, preparo. E quando eu falo preparo, o que é o preparo para a empresa, né? O que é o preparo para a empresa? É você fazer e abrir uma empresa tendo reserva de emergência. Não vai querer abrir uma empresa sem estar com uma estrutura sólida de financeiro. Porque não é fácil fazer uma empresa dar certo. É um baita desafio. São inúmeros aspectos complexos para que você consiga fazer uma boa, criar uma boa empresa. Um exemplo simples, você não tem garantia nenhuma que a sua empresa vai dar lucro nos 2, 3 primeiros anos. Por quê? Por exemplo, imposto no Brasil, ser empresário, eu já disse aqui várias vezes, né? Deveria ganhar um prêmio. Tu tá fazendo a tua empresa crescer. Se a tua empresa tem prejuízo, o governo não vai nem saber se tu tá tendo prejuízo. Tu tem imposto para pagar. Porque o imposto é pago sobre o teu faturamento, ou seja, quanto tu vende. Só que se tu tem um custo para fazer com que aquilo aconteça, tipo, tu tá no início, tu tem que investir muito em marketing para fazer a coisa acontecer, tu tem que fazer com que a empresa seja conhecida, tu tem que construir um time para dar conta do que vai chegar, tu tem que ter um ambiente para isso. Tudo isso, tu vai olhar e dizer assim, eu preciso investir para fazer isso. Preciso investir capital para conseguir fazer a coisa andar. Então, assim, nos primeiros anos, a probabilidade de ter prejuízo, de não sobrar, é enorme. E o governo não tá nem aí para ti. O governo quer a parte dele, mesmo que tu não tenha lucro. Então, tu vai ter que pagar imposto, mesmo tendo prejuízo. Então, isso aí tem que entrar da tua conta. E por que eu tô dizendo isso? Porque se você começar um processo desses sem ter uma boa reserva financeira, sem necessitar que aquela empresa ela te dê
uma renda para que tu te mantenha, o risco dessa empresa vir a falir é muito maior. Porque antes que você consiga fazer com que essa empresa ela se torne sustentável, você está esgotando aquela empresa. É como se assim, tem uma vaca, meus exemplos são maravilhosos. Tem uma vaca e ela não tá com o ubre cheio de leite, mas tu precisa daquele leite para te nutrir. E aí, tu fica espremendo o leite daquela vaca até que não tenha mais nenhuma gota. E aí, como que você vai conseguir que o outro bezerro mame, se tu já tirou tudo que tinha ali? Acabou o leite. Com a empresa, se tu esgotar o leite da empresa sem fazer com que ela dê conta de prosperar, tu não vai ter leite para vender. Tu não vai ter leite sobrando pro bezerro mamar. E aí o bezerro não vai crescer. Então não esgote a sua empresa antes que ela tenha capacidade. Primeiro torne a tua empresa rica, para depois tu te tornar rico. E para isso tu tem que entrar nisso com reserva, porque aí no mínimo 1 ano tu vai ter que manter sem depender que a empresa te dê dinheiro. Então a pergunta era, né? Por que temos medo de começar? Nós temos medo porque isso é natural. E que bom que temos esse medo. Como resolver, então? Indo com medo mesmo, se preparando, montando reserva, fazendo um bom planejamento. Não queira sair por aí empreendendo, assim, a moda louco, que isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Concentre-se e organize as coisas para fazer de modo que dê certo. Próxima pergunta. Eu olhei o relógio ali, eu disse que eu ia responder várias, né? Eu tô me passando no tempo que eu tô levando para responder cada uma. Próxima. Essa aqui é muito boa. Presta atenção, sério. Estava dormindo, acorde! Vou trocar de assunto e assim, ó, essa pergunta é muito boa. Porque ela nos diz muita coisa. E ela gera uma baita reflexão. Qual é a pergunta? Com nome sujo, espero a instituição propor negociação para saldar? Quero financiar casa. Tem solução? Eu vou ler de novo. Presta atenção na pergunta. E tente analisar. E antes que eu fale, dá um pause e coloca nos comentários aqui o que você interpreta desta pergunta. Porque isso vai fazer com que você consiga desenvolver a capacidade de analisar os teus próprios pensamentos. Porque por vezes você vai ter pensamentos disfuncionais que nem esse, e você não se percebe. Se você conseguir perceber o que tem de disfuncional aqui nessa pergunta, isso vai desenvolvendo a tua capacidade de perceber disfunções nos teus próprios pensamentos. E isso é muito rico para que a gente consiga melhorar as nossas decisões. Então, eu vou ler de novo a pergunta e eu quero que tu pause, não cola, como quem diz, né? Porque, tipo, se tu seguir me escutando, tu vai colar. Não cola. Seja realmente fidedigno à análise. Eu vou falar de novo a pergunta, você vai escutar a pergunta, você vai refletir sobre essa pergunta e você vai colocar nos comentários a sua avaliação antes de me escutar a falar. Então você vai colocar lá nos comentários, antes da análise da Jéssica, minha percepção. E aí escreva a sua percepção, tá? Porque isso vai te ajudar a fazer análise sobre as suas próprias percepções. Depois eu vou ler os comentários aí de vocês para ver se vocês estão ficando bom nisso. A gente tem que ir treinando. Lembra, né? Boa tomada de decisão passa pelo pressuposto da ação. E para que a gente haja na direção correta, nós temos que desenvolver nossa capacidade de analisar os nossos próprios pensamentos. E analisar uma pergunta dessas é ir treinando a nossa capacidade de analisar pensamento. Então, leve a sério essa atividade, porque ela é séria e ela vai te ajudar. Então tá, vamos lá. Presta atenção, se tu quiser ir anotar essa... O Samir vai colocar aqui a pergunta e aí fica mais fácil. Com nome sujo, espero instituição propor negociação para saldar? Quero financiar casa. Tem solução?
Escutando essa pergunta, o que você pensa sobre ela? Qual a sua análise? Depois de 110 podcasts, você tem que fazer alguma análise disso aqui. Não me decepciona. Dá um pause aí e faz a tua análise, que eu já vou falar sobre a minha perspectiva em relação a essa pergunta. Quase vou colocar um temporizador aqui. Dá um pause que vai dar certo. Espero que você tenha dado realmente este pause. E agora eu vou fazer a minha análise. Olha que interessante. A pergunta dele nos gera um insight muito legal. Que insight é esse? A pessoa diz assim, ela tá com o nome sujo. E ela fala, eu espero a instituição propor negociação, quero fazer um financiamento da casa. Presta atenção nisso. A pessoa, ela não está preocupada com o fato de que ela tem um nome sujo. Ela não está preocupada com isso. Qual é a preocupação dela? Eu estou com o nome sujo e por isso que eu não consigo financiar a minha casa. É porque eu quero financiar a minha casa que eu preciso limpar o meu nome. Eu espero uma proposta de negociação ou eu saldo essa dívida? Porque eu quero fazer uma nova dívida. Tá entendendo o que está por trás dessa pergunta? Tem duas crenças aqui extremamente disfuncionais. A primeira delas, a pessoa, ela fez uma dívida que provavelmente esteja relacionada com algum comportamento que não era coerente com a realidade dela. Então, antecipou prazer que não podia pagar. Seja comprando carro, seja fazendo uma reforma da casa, sendo extrapolando o uso do cartão de crédito. É muito raro que esse tipo de dívida aconteça porque a pessoa adoeceu. Que é uma coisa que, né, pode acontecer, mas é muito raro. A maior parte das dívidas, e isso já é comprovadíssimo, vem de consumo. Então eu comprei coisa que eu ainda não podia pagar. Aí a pessoa comprou coisa que não podia pagar. Aí, ao invés de ela ser responsável com o que ela cometeu de erro, ela quer esperar a negociação, esperar a empresa apresentar uma solução, e enquanto isso ela segue com o nome sujo, ela segue com a vida bagunçada, ela segue porque eu tô esperando que me deem uma proposta. Eu particularmente não sei como é que vivia assim, porque eu ia me sentir muito mal. Se não tem uma proposta de negociação, seja proativo. Eu sempre falo sobre a questão de lotos de controle interno. O que é lotos de controle interno? É eu ser autorresponsável em relação às minhas escolhas e os resultados das minhas escolhas. Se você tomar uma decisão ruim e agora você está tendo discernimento de que essa decisão é ruim, está na hora de você buscar uma boa decisão. E essa boa decisão parte de você ter a iniciativa de buscar uma solução. Não fique esperando que a instituição vai te oferecer uma proposta milagrosa. Haja, busca resolver. E isso não é só para dívida, mas é para tudo na vida. Não seja passivo esperando que as coisas aconteçam. Ai, olha, trouxe uma proposta maravilhosa para você. Não vai cair do céu. Para resolver as coisas na tua vida, tu precisa te envolver. Teve uma vez que a gente perdeu o carro afogado, né? Acho que eu já contei isso aqui. A gente mora aqui em Floripa e quando acontece de muita chuva e tal, acontecem inundações. E essas inundações acabam, por vezes, enchendo garagens. E nesta inundação, isso aconteceu em 2017, inundou a garagem do prédio em que nós morávamos e nós perdemos o nosso carro afogado. Só que esse carro tinha um rolo. Nós compramos de uma amiga do meu pai e quando fomos passar para o nosso nome, ela tinha penhorado o carro numa dívida de IPTU dela.
E eu, como não sou uma pessoa de deixar, ai, tudo bem, deixa quieto, digo nada disso. Eu comprei o carro, eu quero o carro no meu nome. Então aí ela, ai, vou deixar com a minha advogada. Se eu esperasse pela advogada dela, eu ia levar não sei quanto tempo para resolver o problema. O que que eu fiz? Ela entrou com um processo, a advogada dela entrou com um processo para tirar o carro do penhor do IPTU e colocar outro bem no IPTU. E isso leva um trâmite, né? Porque tem que ir vara por vara para que consiga trocar um bem. O que que eu fiz? Peguei o número do processo e comecei. Onde é que está o processo? Na 10ª vara de Porto Alegre, era no caso. Qual é o número da 10ª vara de Porto Alegre? Eu ia lá na internet, catava o número da vara, ligava. Oi, tudo bom? Seguinte. A situação é o seguinte. Meu carro morreu afogado. E é um carro que eu tinha comprado. E ele está empenhorado para essa dívida. E eu preciso que ele seja substituído, o penhor seja trocado, porque senão a seguradora não vai me pagar o valor do seguro e eu tô sem carro, meu carro é afogado e eu preciso liberar o nome desse carro. Nossa, que situação. Peraí, vou passar teu processo para frente. Passava meu processo para frente. Analisava e ia para a próxima etapa. Chegava na próxima etapa, eu acompanhando o processo lá na internet, né? Olhava, a próxima etapa tá na, sei lá, 16ª vara. Ia lá eu, procurava o número da 16ª vara, pegava o telefone. Oi, tudo bem? Seguinte. Meu carro morreu afogado e ele tá empenhorado. E aconteceu isso, isso e isso. E eu preciso que seja trocado esse penhor. Pode me ajudar? Nossa, que situação, claro, vou passar teu processo para frente. E passava. Enfim, eu resolvi o negócio em um mês, coisa que facilmente um trâmite de um processo normal levaria um ano. Que eu resolvi em um mês. Por quê? Porque eu tive a iniciativa de buscar resolver o problema. Eu não fiquei esperando que, ai, tem que esperar acabar o processo. Não, o que eu posso fazer? Eu tenho que ser ativa na resolução deste problema. Entenda tudo aquilo que você quer resolver na sua vida, você vai precisar se envolver. Se você não colocar esforço para a resolução daquilo, você não vai resolver. Se você não colocar esforço para resolver a tua dívida, não é esperar a instituição te propor um negócio miraculoso que vai resolver a tua vida. Então, esse é um primeiro ponto dessa pergunta. Um segundo ponto dessa pergunta. E assim, eu sei que a pessoa não fez por mal. Isso que é o mais interessante. A pessoa não se deu conta do que ela colocou na pergunta. Ela não se deu conta. E quantas coisas você faz e você tem de crença em relação ao dinheiro que você nem se dá conta. Percebe? Essa é a grande questão. A pessoa não tem ideia dessa disfunção. Ela acha que aquilo ali é o normal. Qual é o ponto? Ela tá com o nome sujo. E a preocupação dela não é com o nome sujo. A preocupação dela é que ela quer fazer um financiamento imobiliário para comprar casa. E o fato de estar com o nome sujo não permite. Portanto, olha só. A pessoa, ela vê a dívida como uma solução. Ela não está preocupada com o fato de ter dívida e estar com o nome sujo. Ela está preocupada com o fato de que ela não consegue fazer uma nova dívida para adquirir a casa dela. Se ela só tivesse a dívida sem o nome sujo, aquilo ali ela nem estaria se incomodando, porque na verdade o que ela quer é fazer uma nova dívida. Então, dívida na vida dessa pessoa é solução. Só que qual a consequência de achar que dívida é solução? Viver numa prisão. Muitas vezes você pode achar que você só vai conquistar as coisas por meio de dívida. E aí você passa a vida inteira. Você quer comprar um carro, você faz um empréstimo. Você quer comprar um imóvel, você faz um financiamento. Eu não estou dizendo que em todos os casos fazer financiamento imobiliário, por exemplo, é errado. Ou que em todos os casos dívida é errado. O que a gente tem que entender é que quem não tem nada de dinheiro guardado, essa história de dívida inteligente não existe. A dívida é só inteligente para quem já tem capital e consegue uma rentabilidade daquele dinheiro superior à taxa de juros da dívida. Caso contrário, não existe dívida inteligente. Então, para quem não tem nada, nunca vai ter dívida inteligente.
E é caindo na lábia dessa conversa que a pessoa acha que dívida é o caminho. Então esse é um primeiro ponto, né? E além disso, essa construção de que achar que dívida é solução, na realidade é prisão, por quê? Porque a pessoa, ela vai comprar um carro, por exemplo, e ela compra um carro financiado. Então o carro custa 50, 60 mil, ela paga 120. Vamos colocar que custasse 60. Foram 60 mil a mais para o banco em 5 anos. Em 5 anos tu podia ter 2 carros. Tu podia ter reserva de emergência. Tu podia fazer uma viagem. Tu podia estar construindo teu patrimônio de longo prazo. Mas pelo contrário, tu tá dando dinheiro pro banco. Então sempre que tu tenta antecipar um prazer que você ainda não tem condições de pagar, tu está automaticamente se privando de viver e de desfrutar desse dinheiro logo ali na frente. Portanto, fazer com que a sua vida seja pautada em dívida, ao invés de fazer com que tu tenha acesso às coisas, te afasta dessas coisas. Essa pessoa, ela precisa mudar essa percepção sobre dívida ser a solução, porque senão nunca a vida dela vai mudar. A preocupação dela eu quero que o Manoli saia para que eu faça a nova dívida. Ela vai fazer a nova dívida do apartamento, aí depois ela vai querer reformar o apartamento, ela vai fazer uma nova dívida. Aí depois ela vai querer comprar um carro, ela vai fazer uma nova dívida. Ela vai querer comprar roupa, ela vai usar o cartão de crédito e vai passar o limite do cartão de crédito. Então a questão dela aqui não é simplesmente o fato de que eu preciso tirar o meu nome sujo. A questão principal aqui é eu preciso ter um olhar diferente sobre o valor que eu atribuo a dívidas. Porque eu estou achando que dívida é a solução na minha vida. E ao fazer isso, eu estou tornando a minha vida um caos e me colocando numa grande prisão. Porque aí é aquele ciclo vicioso que não para nunca mais e a vida vira um caos. Isso aqui deixa explícito o que eu falo para muitas pessoas. As pessoas dizem, Jéssica, eu quero resolver minha dívida. Teu problema não é a tua dívida hoje. Teu problema é o teu comportamento a vida toda. A forma com que tu olha para o dinheiro e te relaciona com o dinheiro. Porque se tu simplesmente pagar a tua dívida sem tu resolver isso, no caso, essa crença de que dívida é a solução, não adianta pagar essa dívida, porque várias outras vão surgir e a vida vai seguir um caos. E aí são aquelas pessoas que vivem aqueles altos e baixos, né? Paro conta, tô em dívida, resolvo as dívidas. Aí, tô bem. Aí faço nova dívida, aí tô lá embaixo. Aí resolvo, aí tô lá em cima. Por quê? Porque o comportamento não foi resolvido. A pessoa não resolveu o problema. Ela só tomou remédio para sintoma. E aí ela vai seguir com o problema. Então, assim, a análise, e aí depois eu vou ver se vocês fizeram uma boa análise, a análise dessa questão parte de 2 princípios. O primeiro é o fato dela querer esperar a instituição trazer uma proposta, ao invés dela ser proativa na resolução. E se ela for assim, em vários aspectos da vida dela, ela vai acabar estagnada, ela não vai ir para frente. Então, não ter essa postura de resolução. E segundo, o fato de que ela acha que dívida é a solução das coisas. Esses 2 fatos podem fazer com que essa pessoa, se não olhar para isso de uma forma coerente, de uma forma bem... Assim, vai doer olhar para isso. Vai doer olhar para isso. Mas se ela não encarar essa dor, se ela não olhar para isso e dizer assim, putz, real, muito real, preciso mudar. Se ela não for humilde para entender que precisa mudar, se ela não for humilde para entender que não é isso que vai construir a vida que ela realmente quer, não adianta pagar essa dívida, porque a vida vai voltar e o problema vai seguir. E aí agora eu quero que você volte ao seu comentário. Não edita. Responde embaixo para ver se você acertou ou não. Faz assim, faz a tua autoanálise. E a partir disso pense.
Será que você não está tendo alguns tipos de crenças como essas, completamente disfuncionais e distorcidas, e que podem estar alimentando uma relação ruim com o dinheiro e uma vida com uma qualidade muito inferior àquela que você verdadeiramente gostaria de ter? Pensa nisso. Eu acho que assim, essa pergunta veio muito a calhar para que nós tivéssemos a oportunidade de fazer várias análises e perceber que muitas vezes uma única frase que nós falamos e reforçamos, por trás dela pode ter muita coisa. E eu não entrei aqui em méritos, eu não sei quem é a pessoa, enfim, não tenho mais informações, mas nós poderíamos ir mais a fundo daí a partir disso, né? Buscar entender por que que eu penso assim? Qual é a raiz dessa crença? O que eu aprendi, quais foram as experiências que eu tive da minha vida que constituíram esta percepção de mundo? E o que eu preciso de inputs, de novas informações, de novas, que façam com que eu vá mudando isso, porque eu percebi que isso não leva e não constrói a vida que eu desejo. Então é para ver que você precisa estar atento sobre a forma com que você vê o mundo. Porque uma única frase dessas, uma única pergunta dessas pode dizer muito sobre teu comportamento. E isso pode desencadear uma reflexão enorme para que a gente comece a fazer a mudança. Porque como diz o Kahneman, né, o que nós vemos é tudo o que há. Se a pessoa escreve uma coisa dessas e não se dá conta dos erros que estão por trás disso, não tem como mudar. Então, se você não parar e não se der conta dos erros que estão por trás da forma com que você pensa, olha o mundo e se relaciona com o dinheiro, não tem como mudar. Por isso que eu achei tão interessante trazer essa dúvida, porque realmente nos gera reflexões para a vida, não só em relação ao dinheiro, mas sobre o fato de que muitas vezes nós mesmos temos aspectos a considerar em relação à forma com que nós pensamos, que está no piloto automático e nós nem nos demos conta. E é dando esse primeiro start que pode fazer tu parar e pensar assim, putz, caiu uma baita ficha aqui. Vou ter que trabalhar nisso. Vou ter que ser proativo na resolução disso. Vou precisar me envolver nisso. E vou me comprometer em fazer isso para 2025. Nós estamos chegando no final do ano. Tá na hora de nós pensarmos o que nós queremos pro ano seguinte. Vou fazer um próximo episódio sobre planejamento, né? Sempre faço todo ano. E acho que é importante essas reflexões para que a gente possa olhar e realmente pensar o que nós queremos para nossa vida e as mudanças que nós precisamos implementar. Certo? Vamos para a próxima. Uma outra pessoa perguntou assim, tem uma outra pergunta que eu não vou falar sobre ela porque já me levei tempo aqui, que é porque o comportamento ocorre, porque eu levaria assim um podcast inteiro só para falar sobre isso. Me comprometo em fazer no ano que vem um podcast falando sobre por que o comportamento ocorre. E aí a gente consegue desenrolar melhor esse assunto que é denso, complexo, porque se fosse simples, né, todos nós teríamos bons comportamentos. Então não é tão simples assim. Próxima pergunta. Ficar com panduragem é tão ruim quanto gastar? Quando nós pensamos em consumo, existe como se fosse uma régua, né? De um lado extremo, existe o que nós chamamos, e não é o que é chamado dentro da literatura, isso são nomenclaturas coloquiais, embora o nome não seja tão coloquial assim. Mas o que existe? Existe o que nós chamamos de oneomania e existe o que nós chamamos de crometofobia. O que são esses dois extremos? A oneomania é o transtorno de compra compulsiva. A pessoa ela tá sempre comprando, e aquilo gera um sofrimento, gera um problema. Então, mesmo diante das consequências negativas, essa pessoa tem prejuízo e ela segue comprando. No outro extremo, quem tem crometofobia é aquela pessoa que tem medo de gastar.
Então é aquela pessoa que mesmo que ela precise, ela tem medo de gastar. E ela não gasta, porque aquilo incorre num sofrimento daquela pessoa. Então assim, eu preciso trocar minha pasta de dente, eu preciso trocar minha escova de dente. Não, mas deixa pro próximo mês, porque, meu, é uma escova de dente. Não tu vai lá na farmácia e comprar uma escova de dente que custa R$100, mas tem uma escova de dente por 15. É uma escova de dente. Não sofre porque você tem que comprar uma escova de dente. Então, e aí a pergunta, né, ficar de pão duraje é tão ruim quanto gastar? Sim, quando está nesse extremo. Então, a pão duraje ela é ruim quando gera sofrimento, assim como a compra compulsiva pode gerar sofrimento. Então, se você tem uma relação com a compra que te gere sofrimento, que você conseguiria destacar quase que como uma dor mesmo, sabe? Aquela coisa assim, tipo, ai, que desconforto horrível, eu preciso comprar. Quando você tem essa sensação, isso é extremamente prejudicial. Tanto quanto comprar muito, porque a tua vida vira um caos. Você tem aquele pensamento que passa por aquele tunelamento, né, ou seja, você acaba pensando muito naquilo, e este pensamento, ele vai fazendo com que o teu foco atencional seja direcionado para essas coisas e inclusive tu fica com dificuldade de concentrar-se, porque preciso comprar uma escova de dente, aí tu cria um caos, um problema na tua vida porque tu tem que comprar uma escova de dente. O que é diferente do tu ser uma pessoa planejada. Muitas pessoas me dizem assim: "Nossa, tu é muito pão dura". Eu não sou pão dura. Porque primeiro, eu não tenho sofrimento nenhum ao gastar. Só que segundo, eu sou uma pessoa planejada. O que significa isso? Eu tenho prioridades muito claras e transparentes sobre a hierarquia do que importa para mim. Então, o meu planejamento financeiro, ele é todo guiado por essa hierarquia. Por exemplo, reserva de emergência é um primeiro item da hierarquia. Só que há muito tempo eu já compus a minha reserva de emergência. E reserva de emergência, eu não preciso ficar aumentando ela se eu não aumento o custo de vida. E como eu não aumento o custo de vida, ela já está ok para o que eu tenho de custo de vida. Então, tá lá a minha reserva de emergência montada. Depois da reserva de emergência, que já está constituída há um bom tempo, qual foi a minha segunda prioridade? Investimento de longo prazo para que no futuro eu consiga ter renda passiva. O que significa isso? Eu não dependo de aposentadoria, eu não dependo de renda de nada. Eu estou construindo um patrimônio para que este patrimônio me gere renda passiva. Ou seja, eu estou sentada no meu sofá. Na realidade, né, eu penso assim, eu velhinha, numa chácara, tipo o Kahneman escrevendo livros. Não que o Kahneman estivesse numa chácara, mas ele tinha 90 anos e estava escrevendo. Eu fico fascinada com isso. Eu quero ser essa velhinha, né? Eu já disse 1000 vezes aqui, eu quero ser uma velhinha muito intelectual e muito disposta fisicamente. É por isso que eu faço academia, ficar forte para que eu seja uma velhinha disposta e intelectualmente ativa. A gente tem tanto tempo na vida. Depois tem uma pergunta sobre isso que eu acho que é legal fazer. Então, assim, nessa construção, eu vou estar lá, eu, uma velhinha escrevendo um livro, digamos, e vai ter dinheiro caindo na minha conta, sem eu estar necessariamente trabalhando para gerar aquela renda. Então, hoje em dia, a minha primeira prioridade em termos de alocação de recursos é essa. É eu destinar recurso suficiente para que eu construa esta renda passiva no futuro, para que eu construa essa base de segurança financeira muito sólida. Então, o que eu faço todo início de mês? Iniciou o mês, eu vou lá e deposito o valor que eu já tenho pré-estabelecido comigo, de uma meta, que é mini do Gui, de investir nisso. A partir daí, aí sim, se sobrar recursos, eu vou alocar para os outros sonhos. Vou fazer uma viagem, eu vou fazer isso, eu vou comprar uma roupa, eu vou não sei o quê, eu vou investir em alguma coisa. É nesse ponto que aí eu vou gastar este dinheiro. E quando este dinheiro
for gasto, ele não vai me gerar nenhum tipo de sofrimento ao gastar esse dinheiro. Porque esse dinheiro foi planejado. Eu já cumpri com as minhas outras responsabilidades comigo mesma, com o meu eu do futuro. Eu já estou com tudo organizado. Então, este dinheiro, ele é destinado para este gasto e ele não vai me causar nenhum tipo de sofrimento. E aí eu vou lá e gasto. Então, o que acontece? Por que eu não tenho nenhum tipo de sofrimento? Porque aquilo está planejado. Então, essa é a diferença entre o pão duro que sofre, e aí é um problema, e aquele que pelos outros é visto como pão duro, mas que na realidade aquela pessoa é muito bem resolvida. Essa sou eu. Sou muito bem resolvida. Pouco me importa o que os outros vão dizer. Por exemplo, eu não assisto televisão. Não gosto de nada na televisão. Eu tenho uma televisão lá em casa que é de 1990, sei lá. Não, deve ser 2000 e pouco o ano dela. Uma televisãozinha de, sei lá, 29 polegadas, 32 polegadas, grande pra caramba, assim, grossa, né? Velha pra caramba. Eu não assisto televisão. Aí todo mundo chega lá em casa e diz assim, nossa, que televisão horrível. Pouco me importa. Pra que eu vou gastar dinheiro numa televisão se aquilo ali não importa pra mim? Ah, mas o que a casa... Pouco me importa a casa, a decoração da casa com uma televisão feia. E o que os outros vão dizer. Tô nem aí. Por quê? Porque eu sou muito bem resolvida com o que é prioridade pra mim. E isso faz com que eu tenha facilidade em dizer não pra coisas que pra muitas pessoas pode ser difícil. Então, o meu nível de escolhas na vida, pra quem olha externo, vai dizer assim, é panduragem. Só que pra mim não é panduragem. Pra mim é escolhas racionais dentro daquilo que é prioridade pra mim. Morar em um lugar legal sempre foi uma prioridade pra mim. E por muito tempo na vida representou uma porção do meu orçamento superior do que deveria. Porque pra mim era importante. Então, mais uma vez, coerente com o que é importante pra mim. Eu destaquei isso aqui porque muitas vezes as pessoas, elas não querem representar essa pessoa pão dura diante dos outros e acabam gastando com coisas que nem faz sentido para elas. Só porque eu não posso ter a caricatura de ser uma pessoa pão dura. Deixa que os outros pensem o que quiserem pensar de ti. Faz sentido para ti? Faz. Então é isso que importa. É ter essa afinidade com você mesmo. Eu comecei o podcast falando sobre nós termos afinidade com o dinheiro. E a afinidade com o dinheiro, ela se constrói também a partir de uma afinidade com o que é importante e relevante para você. Se você não tiver esta clareza do que é relevante para você, da afinidade que você tem que ter com você mesma, vai ser muito mais difícil. Então, assim, panduragem é ruim quando leva a sofrimento. Tô lá na crometofobia. Mas quando o que os outros dizem de você é panduragem, mas que você, na verdade, está sendo coerente com as suas próprias prioridades, isso não é panduragem. Isso é construir a vida que verdadeiramente faça sentido para você. E isso é ótimo. Então, respondendo a sua pergunta, analise onde você está. Se você está coerente com você mesmo e está ok para você, siga em frente que tá tudo certo. Mais uma. Vai dar tempo de eu meio que sintetizar essas duas perguntas que tem aqui no final. A pergunta é assim, para 2025, com dinheiro estável e reserva de emergência, o que preciso fazer agora? O que eu falei sobre a hierarquia de prioridades é o que você tem que fazer a partir de agora, tá? Se você já tá com a reserva ok e já tá com uma estrutura financeira ok, a próxima etapa é você construir essa renda passiva para o longo prazo. Que isso vai te dar uma baita segurança de você pensar assim, não é a segurança e a liberdade apenas hoje, mas é a segurança e a liberdade também no futuro. Isso é a construção de bem-estar financeiro. O bem-estar financeiro, ele parte desses 4 aspectos com base em 2 pilares. O pilar é segurança e liberdade. Segurança no presente e no futuro, liberdade no presente e no futuro. Então, eu tenho 4 pilares. Presente seguro, presente livre. Futuro seguro, futuro livre. Isso é bem-estar financeiro.
Tem vários episódios, 2 episódios, eu acho, aqui, falando sobre isso, sobre esses pilares e essa construção. Então, você precisa construir esse futuro livre e seguro. E para isso, você precisa construir esse patrimônio que te gere renda passiva. Pode ser por meio de investimentos, pode ser por meio de outras coisas. Eu gosto de fazer por meio de investimentos. Tem gente que gosta de fazer por meio de imóveis. Aí cada um vai ter que entender o que domina. Eu não entendo nada de imóvel, não é um setor que eu curto, então não faz sentido para mim. Mas para muitas pessoas pode fazer, até porque eu não vou me dedicar estudando. Não, eu já entendo de investimentos, eu vou fazer por investimentos. Cada um vai entender a forma que faz sentido para ti. Então essa é a segunda parte. E isso é um ponto importante, inclusive, que muitas pessoas pensam assim, mas eu vou construir patrimônio de longo prazo se eu não tenho muito dinheiro sobrando, então não vale a pena. Ontem eu fiz um cálculo para uma pessoa que me mandou exatamente isso no Instagram. Mas isso aí é coisa para rico. E eu disse assim, olha, peraí. A pituca latindo na porta. Se a pessoa investe R$ 200 por 30 anos, ela vai ter ali uma renda adicional de no mínimo 1.500 depois de 30 anos. Vai passar dos 300 mil de dinheiro que ela vai ter ali. Então, assim, é para só rico? Não. Se você tem uma renda, sei lá, do INSS, que vai te dar 2 mil, 3 mil, uma renda adicional de 1.500, é uma ótimo. Só que tem que ter constância no longo prazo. Senão, não vai dar certo. E essa constância significa, se é R$ 200 que tu tem disponível, coloque R$ 200. Mas vá construindo isso. Então, a tua próxima etapa é essa. E aí, concomitantemente, depois de você estabelecer qual é a tua meta de investimento mensal para longo prazo, você ir separando os teus sonhos. E aí, fazendo teus pacotinhos para te ir realizando esses sonhos. Seja uma viagem, seja a troca de um carro, seja a compra de um computador, de um telefone, uma coisa menor, enfim. Isso é o que você tem que construir para 2025. E, atrelada a essa pergunta, uma outra pergunta é: como conseguir aposentar-se se eu já tenho 40 anos, né? Como conseguir aposentadoria ok aos 40 anos? Desesperada. Gente, com 40 anos, ainda tem uma vida enorme pela frente. No mínimo uns 20 anos muito ativos. Minha mãe tem 65 e é super ativa. Vocês já conheceram ela aqui. O Kahneman, como eu já disse, tinha 90 anos e estava trabalhando. Por vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tenho 40 anos, já foi o meu tempo. Nada, tá na flor da idade. Só que não pode entregar os pontos. Se você tiver uma responsabilidade de ser constante todos os meses, em 20 anos você consegue construir um bom patrimônio para te gerar renda passiva. Só que não pode negligenciar o longo prazo, não pode negligenciar a constância. E aí, atrela essa pergunta à resposta que eu respondi anteriormente. E mais com o que eu já tinha falado sobre hierarquia de planejamento. Isso vai ser, construir uma coisa muito legal aí para você. Enfim, essas eram as perguntas, né, que eu selecionei para que nós pudéssemos responder aqui. Eu gosto muito desse tipo de episódio, me diz aí se você gosta desse tipo de episódio. Tem uma outra pergunta aqui, que é sobre o livro do Bruno Perini, né? Uma pessoa colocou assim, pode comentar se você leu o livro do Bruno Perini? Eu ainda não li, mas o Gui já leu e achou espetacular. E do que tem de pessoas discutindo finanças tradicionais, digamos assim, né, na internet, sobre investimentos, sobre cursos de investimento, aquela pessoa que eu digo assim, pode ir sem medo é o Bruno Perini. Eu confio muito nele, eu acompanho ele há muito tempo, então tudo que ele fez até hoje, eu sou, né, aluna dele do VR, adquiri o VR início de 2020, isso ainda na pandemia lá. Então, sou aluna dele e posso dizer com toda certeza, o curso é excepcional, vale muito a pena. Quem quer atrelar esse conhecimento que eu falo sobre finanças comportamentais com conhecimento técnico, ter os ensinamentos do Bruno vai contribuir muito e o livro não é diferente disso.
Eu confio muito no Bruno, ele é um cara muito responsável com o que ele fala, muito dedicado a estudar. E o livro, segundo o que o Gui comentou, é espetacular. Eu posso ler, eu vou ler ele, né? E no que eu ler, eu posso fazer um episódio intercalando, assim, essa concepção do livro com o aspecto comportamental, até porque o livro fala muito sobre a desvalorização da moeda, e isso tem diretamente a ver com também percepção de tempo. E aí pode ser um diálogo bem interessante para nós trazermos aqui para o podcast. Então, fico aí comprometida em ler o livro e trazer para discussão. De todo modo, mesmo sem ter lido, eu assino embaixo, pode ler, porque tenho certeza que é bom. O Gui já leu e adorou, tá? Enfim, eram essas as perguntas e respostas que eu tinha para trazer aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse tipo de dinâmica, coloca aí nos comentários, diz se achou interessante, eu posso trazer mais. Eu tinha feito só uma vez um podcast como esse, fazia um tempão que eu não fazia, então decidi fazer desta vez. Se você acha que é interessante esse tipo de análise, eu particularmente acho, como eu mencionei, às vezes na própria pergunta a gente tem tanta coisa para fazer e analisar, que isso vai desenvolvendo também a sua capacidade de analisar as suas próprias narrativas. Espero que tenha gerado aí boas reflexões para você. O meu muito obrigada. Se você gostou, se você achou útil esse podcast para que você tire insights e melhore a sua tomada de decisão, compartilha com outras pessoas, vamos fazer esse conteúdo e ser disseminando cada vez mais, tá certo? Meu muito obrigada e até a semana que vem.